Você fica confuso quando começa a estudar sobre pressão transpulmonar, pressão mural, pressão intrapleural e a pressão intrapleural é negativa? Tem um vácuo lá dentro? Como assim? Se quiser revisar e aprender tudo isso, e de quebra ainda entender o que o pneumotórax tem a ver com tudo isso, busque um café, se arrume na cadeira e fique comigo até o final do vídeo. Nossos pulmões possuem uma propriedade elástica. Eles sempre querem se retrair, ou seja, eles têm uma tendência ao colapso. Assim como se a gente esticar um elástico e manter, ele tem a tendência a se retrair. Observe essas setas em laranja, que representa isso que eu falei agora. Existe uma força levando todas as paredes dos pulmões para o centro, meio como se fosse uma força gravitacional ali dentro, que quer colapsar os pulmões. Mas veja que a nossa parede torácica também tem uma retração elástica, e veja pelas setinhas verdes que esta retração é no sentido oposto. Então, nossos pulmões tendem ao colapso, eles querem diminuir de tamanho, e a caixa torácica, com sua força no sentido contrário, quer expandir. Eu poderia simplesmente dar o exemplo do cabo de guerra, em que o pulmão puxa para um lado e a caixa torácica para o outro. Mas cuidado com esse exemplo, não é tão simples assim, e eu vou explicar o porquê. Não existe uma ligação direta entre os pulmões e a parede torácica. Vamos revisar a anatomia aqui rapidinho. Nós temos a pleura, que reveste o pulmão, que é a pleura visceral, e uma pleura que reveste a caixa torácica, que é a pleura parietal. E entre as duas pleuras nós temos um espaço, o espaço intrapleural. Esse espaço é extremamente fino e contém uma pequena quantidade de líquido, que é o líquido pleural. Mas aqui está a sacada. Existe uma sucção contínua do líquido pleural para os canais linfáticos, como se tivesse um pequeno aspirador ali naquele espaço, sugando o líquido e deixando a pressão intrapleural menor do que a pressão barométrica. Ou seja, é como se existisse um vácuo relativo ou virtual. E é essa força que mantém os pulmões expandidos, essa pressão negativa do espaço intrapleural. O pulmão fica flutuando na cavidade torácica, cercado pelo líquido pleural. Parece que o pulmão está colado na parede torácica, mas eles estão bem lubrificados e deslizam livremente entre as pleuras. Eu sei que essa parte é um pouco difícil de entender, então se a gente voltar no exemplo do cabo de guerra, podemos trocar a corda por um vácuo. Os pulmões puxam o vácuo para o centro e a caixa torácica puxa o vácuo para fora. Em condições normais, a força da caixa torácica vence, mas vamos ver ao longo da aula que nem sempre isso acontece. Bom, então a gente viu que a pressão intrapleural é negativa e agora eu vou chamar a pressão intrapleural de PIP, mas de PIP. Não confunda com a PIP da pressão positiva no final da expiração, que é a que a gente usa lá na ventilação mecânica, mas que essa aí é uma outra aula. Bom, a PIP é negativa, mas ela não é uniforme por todo o espaço intrapleural. Quando uma pessoa está em pé, esse vácuo é maior na parte de cima, devido ao peso do pulmão. Então a PIP ali é menor. E se ela já é negativa e ali ela é menor ainda, então significa que ela é mais negativa, tranquilo? A PIP sempre tem um valor abaixo do valor de 760 milímetros de mercúrio, que é o valor subatmosférico. E no começo dos estudos, os fisiologistas mediam essas pressões assim tão pequenas com manômetros de água e equiparavam 760 milímetros de mercúrio a 0 centímetros de água. Por isso, sempre que você for ler sobre isso, você vai encontrar PIP com valores negativos em centímetros de água, porque está mostrando que está abaixo da pressão atmosférica. Esses valores que estão aparecendo aí na figura, como eu já disse, consideram o peso do pulmão, ou seja, a gravidade e também a postura. Então lembre-se que esse é o caso de uma pessoa em ortostatismo, mas que isso pode estar invertido se uma pessoa estiver de cabeça para baixo, por exemplo. E também temos que fazer uma outra observação. Esses valores são medidos ao final de uma expiração regular, ali na CRF,
que é a capacidade residual funcional. E se você quiser mais detalhes sobre volumes e capacidades pulmonares, clique aqui em cima ou então veja os links aqui na descrição, que já temos um vídeo explicando melhor tudo isso. Se esses valores são do pulmão ao final da expiração, então como eles se comportam durante um ciclo respiratório? Durante uma inspiração e expiração. Aí nós entraremos nos conceitos de pressão alveolar e também pressão transpulmonar. Mas antes disso, eu tenho aquele pedido que não te custa nada e me ajuda mais do que você imagina. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que você acha que possam se interessar. Assim você me ajuda na divulgação científica e isso possibilita que eu continue gravando vídeos aqui para vocês. Mas vamos lá. O diafragma é um músculo inspiratório, certo? Mas por que ele é um músculo inspiratório? Você já se questionou isso de verdade? Bom, qualquer músculo que expanda a caixa torácica vai aumentar a força de retração torácica, certo? E quando o diafragma se contrai, ele abaixa, expandindo a caixa torácica para baixo. Além disso, outros músculos como escalenos, esternocleidomastoideo e fibras dos intercostais internos e externos podem elevar as costelas, aumentando ainda mais a força de retração da caixa torácica. Esses movimentos de elevação das costelas, o seu professor deve ter dado o exemplo de movimento de alça de balde ou braço de bomba. Acertei? Se você estiver em repouso, geralmente o diafragma já dá conta da respiração. Mas se você estiver em um exercício, você vai precisar de mais força, e então esses outros músculos entram em ação para ajudar na inspiração. E ao final da inspiração, quando o pulmão já está cheio de ar, é só relaxar que o ar sai sozinho, pois sem a força dos músculos inspiratórios, a força de retração elástica do pulmão dá conta de puxar o pulmão para o tamanho normal, para o tamanho inicial, e expulsar o ar lá de dentro. E novamente, se você estiver em exercício, talvez você precise dos seus abdominais para deprimir as costelas e expulsar o ar com mais facilidade. Agora que já conversamos sobre os músculos da inspiração e da expiração e da PIP, conseguimos entender esse gráfico e os conceitos de pressão alveolar e pressão transpulmonar. Veja que a figura mostra uma inspiração na primeira metade e uma expiração na segunda metade. Olhando na linha vermelha de cima, a gente vê que na inspiração o ar entra e o volume pulmonar aumenta. E na expiração o ar sai e o volume diminui. Mas vamos ver por que isso acontece. E a resposta está na parte de baixo. A gente viu que a PIP, ou pressão pleural, é negativa e ela não é uniforme, mas geralmente padronizam o valor de menos 5 centímetros de água, como está aqui. Então, durante a inspiração, a caixa torácica está se expandindo, aumentando a força do vácuo e deixando a PIP ainda mais negativa, para que essa PIP vença a retração do pulmão e expanda os pulmões. No começo da inspiração, então, os alvéolos se expandem e a pressão alveolar cai. Se a pressão dentro do alvéolo cai, então o ar vai do lugar de maior pressão para o de menor, ou seja, o ar entra. Louco, né? Então, no começo da inspiração, a pressão alveolar tem uma queda, o ar começa a entrar e aí a pressão aumenta. Quando a gente expira, tudo isso acontece ao contrário. A caixa torácica se retrai e a PIP, que era bem negativa, agora fica menos negativa, porque as forças estão indo basicamente para a mesma direção, para o centro dos pulmões. E no começo da expiração, com a depressão da caixa torácica, a pressão dos alvéolos sobe. Se a pressão lá dentro sobe, então o ar que vai do lugar de maior pressão para o de menos, sai. É assim que o ar sai do pulmão. Pressão transpulmonar ou transmural é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. A diferença entre a parte de dentro e de fora do pulmão, que é a medida de força elástica do pulmão, a pressão de retração. Se eu aumento a pressão alveolar, como uma ventilação mecânica, por exemplo, meu pulmão fica mais expandido, certo? Mas pense comigo, e se por algum motivo uma pessoa sofreu uma perfuração na parede torácica e entrar ar no espaço intrapleural? E aí? O que vai acontecer?
Então a PIP, que era negativa, vai ficar positiva, por motivos de agora tem ar lá dentro, certo? Então essa linha da pressão pleural vai subir e a área de pressão transpulmonar vai diminuir, e isso se chama pneumotórax. Como não tem mais a PIP negativa para manter o pulmão expandido, então o que ele faz? Ele faz o que ele queria desde o começo, ele colaba. Olha essa imagem mostrando um pneumotórax à direita. Dá para ver que o tamanho do pulmão diminui e fica um espaço com ar em volta, onde a gente não vê a trama pulmonar. Além disso, o coração se desloca para a esquerda por causa da pressão. Então aqui nós temos duas opções: inserir um tubo na traqueia e aumentar a pressão alveolar, ou tirar ar do espaço intrapleural e deixar a PIP negativa novamente. Essas duas ações levam ao aumento da pressão transpulmonar dessa área em azul e restabelece o tamanho original do pulmão. Quer saber mais sobre fisiologia? Confira os links aqui na descrição, se inscreva no canal e veja os outros vídeos. E claro, compartilhe e deixe um joinha para eu saber que você gostou. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!